Mas, e hoje o tema já é forte, porque o assunto aqui vai ser pesado. Então esse assunto aqui é um assunto para homens. Você, mulher, que não quiser participar, não tem problema, mas eu gostaria que você compartilhasse para seu esposo, fizesse ele assistir, seu pai, seus irmãos, seus tios, seus amigos, porque estamos aqui hoje com o pastor Luiz, um homem que teve um câncer de próstata e graças a Deus o câncer foi embora, mas deixou algumas sequelas e nós vamos estar falando abertamente. Para começar, o tema já a sua próstata pode estar indo para o saco e você não sabe. Então hoje a gente vai falar aqui tranquilo, a gente vai falar como se a gente estivesse numa reunião só de homens. E eu estive numa palestra dele lá em Campinas, na igreja, onde os membros da igreja foram convidados para participar dessa palestra. Eu saí dessa palestra assustado, fui fazer o exame, graças a Deus o exame que eu fiz, as partes deu tudo certo, porém tem um sinal de alerta, que da qual o ano que vem eu vou estar fazendo um eletromagnético, que é um ultrassom que eles fazem aqui na próstata, que é de 10D. Igual eu estava brincando com o irmão, nós já estava parado no 3D, mas já existe 10D para a próstata. Lá a próstata eles mostram de um lado, do outro, de baixo por cima, e a gente vai estar entendendo mais sobre isso. Então, antes que seja tarde demais para você, é muito importante você assistir esse podcast até o final, que eu tenho certeza que você irá aprender muita coisa. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilha. Você se inscrevendo ou compartilhando o nosso canal é uma maneira de você também estar ajudando a palavra de Deus a alcançar mais pessoas, a alcançar mais vidas. E também é uma maneira de você estar nos ajudando a fazer missões. Então já quero estar aqui passando para os pastores, para eles estarem se apresentando, a começar pelo pastor Luiz, que é o convidado desta noite, que vai falar sobre próstata. Nosso irmão que está do lado dele, ele já esteve aqui com a gente, é um homem de muita sabedoria dentro da Bíblia, que a gente falamos aqui sobre depressão, junto com o Peterson Gama. O vídeo está aí também no nosso canal, que você pode procurar, que foi também bênção de Deus. Pastor Luiz, fica à vontade, a casa é sua, e já pode se apresentar. Pastor Marques, que alegria estar aqui com você. Amém. Queremos te agradecer pela recepção. Está aqui conosco também nosso querido irmão André, diácono da nossa igreja. E com certeza nós teremos aqui um tempo muito agradável, um tempo esclarecedor. Você falou algo em relação às mulheres, né? Eu vejo que é importante que as mulheres estejam participando, né? Porque, na verdade, a mulher, ela incentiva, muitas das vezes, o seu marido, o seu pai, o seu avô, em relação a ter este cuidado com a saúde, né? Então, a mulher, ela se cuida muito mais do que nós. A mulher sempre está ali fazendo os seus exames preventivos e nós, homens, somos um pouco assim mais relaxados neste sentido, né? Então, o que aconteceu comigo? Ano passado, eu fui fazer o meu exame, né, de prevenção ao câncer de próstata. Isso faz exatamente um ano. Foi em setembro do ano passado. Eu fui fazer os meus exames, tá? E dentre os meus exames, eu fiz o PSA, tá? E o PSA é um exame de sangue que vai, como que eu poderia dizer? Que vai dizer como que está a sua próstata,
tá? Então, de repente, se for um PSA elevado, tal, é um sinal de alerta. Então, na verdade, um exame completa o outro. É o PSA e o exame de toque, tá? Então, realizei os meus exames e o meu PSA deu um pouco elevado. Meu PSA deu 3,96. E a expressão, né, na ocasião que o médico usou para mim foi a seguinte: Luiz, está tudo em ordem, porém, o seu PSA aqui está me deixando um pouco preocupado, tá? 3,96. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma ressonância magnética, tá? Para a gente ver se tem alguma anormalidade, porque de repente não tem anormalidade nenhuma. Por quê? É natural, conforme o homem vai envelhecendo, é natural a próstata do homem crescer um pouco, tá? Então, na medida que a próstata cresce, o PSA também pode elevar um pouco, tá? Mas no meu caso, né, PSA 3,96, eu tenho 54 anos, então eu fui fazer a ressonância magnética, tá? E aí peguei a ressonância tal, levei para o médico na ocasião. Isso foi ano passado, né? Estou falando ocasião aqui, mas já faz um ano que tudo isso aconteceu. E, para minha surpresa, deu um tumor, né? Um tumor. E aí, lógico, eu fiquei muito, muito preocupado, tá? Porque o médico me falou o seguinte: Luiz, infelizmente tem aqui um tumor e agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma biópsia para ver se esse tumor é maligno ou se este tumor é benigno. Eu vou falar uma coisa para você: quando você recebe o diagnóstico que você está com câncer, como que eu poderia, me emociona até o dia de hoje essa questão, mas em outras palavras, você perde o chão. Você perde o chão, tá? Você começa a se enxergar de uma forma diferente. Você começa a enxergar o seu próximo de uma forma diferente. Você começa a enxergar a sua família de uma forma diferente. Quando o senhor recebeu o diagnóstico, imediatamente o senhor lembrou da esposa, dos filhos, e pensou na morte, e que eles poderiam ficar só e sem a sua presença ali. Sim, porque na verdade o câncer, essa palavra é uma palavra assustadora. Então eu saí sem norte do consultório, né? E para contar para a família. Aí você ensaia para tentar amenizar a questão, né? Então foi muito difícil relatar para minha esposa. Primeiro eu relatei para minha esposa, né? E depois eu relatei, depois de alguns dias, não foi no mesmo dia. Eu acho que na verdade foi depois de um mês. Mas ela já percebeu que você estava estranho, né? Porque a mulher, ela pega a coisa no ar, né? Sim, percebe. Por quê? Porque o seu semblante muda totalmente. Seu semblante, ele fica totalmente descaído. Por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente crê em Deus, o seu emocional é totalmente abalado. Não só o emocional, o espiritual também. Você fica muito abalado, tá? Então, relatei para ela ali a minha situação e tal, né? Ela me deu um abraço, me apoiou naquele momento, tá? E aí eu tentei administrar isso emocionalmente para não transparecer para os meus filhos, para não transparecer para a igreja, porque até então eu tinha o diagnóstico que eu estava com câncer, mas eu não sabia se era maligno ou se era benigno. Então, quer dizer,
fui fazer a biópsia, né? E aí você toma anestesia, enfim, tem aquela preparação. Passei por uma triagem, né? Antes de fazer a biópsia, a minha pressão naquele dia da triagem estava 18/10 e eu não estava sentindo absolutamente nada. Saí da minha casa, fui para o centro médico, tal, fui dirigindo, né? Cheguei ali, tal, o médico faz algumas perguntas para você e tal, né? Deu uma ferida na minha pressão, 18/10. Ele perguntou: você está sentindo nada? Eu falei: não, absolutamente nada. Cara, a sua pressão está muito alta, você tem problema de pressão? Não, não tenho problema de pressão nenhuma. Minha pressão é de menino novo, que nem do André aqui, que é um meninão, né? A minha pressão é 12/8, minha pressão é 11/7, mas quando você está com um emocional fragilizado, a sua pressão ela vai lá em cima. E aí o médico falou para mim o seguinte, né? Pô, você está cuidando da próstata, mas eu também te aconselho a procurar um cardiologista, tal, né? Ver esta questão da pressão, porque de repente você está cuidando de uma coisa e você pode morrer de uma outra coisa. Uma pressão 18/10, você corre risco de infartar, ter um infarto, ter um AVC, enfim, né? Será que é isso que leva, por exemplo, todo mundo fala, né, que a pessoa, quando descobre que tem um câncer, morre rapidinho. Será que são por causa disso? Sim, sim. Né? Que o psicológico, nós estamos aqui com um psicólogo, né, para quem, o pastor André aqui, né, o psicólogo, né, bom que ele está aqui com a gente. E isso é possível, pastor André? Então, a questão do câncer é um assunto muito pesado na nossa sociedade, né? Tanto é que muitos se recusam até mesmo a falar sobre o câncer, né? É uma questão muito carregada de estigmas, né? Mas, como nós estamos percebendo pela fala do nosso querido pastor, nem sempre ele é tão agressivo assim, né? E pelo fato de muitos evitarem a falar sobre o câncer, isso até mesmo chega a ser prejudicial para a própria pessoa. Exato. Porque muitas das vezes isso a inibe de buscar um tratamento, né, pastor? Com toda certeza. Principalmente na questão do câncer de próstata, né? Porque é um câncer para o homem, é um câncer assustador, né? Por quê? Porque quando você tem o câncer de próstata e de repente você faz radioterapia ou você faz a cirurgia, tem as possíveis consequências que a gente vai estar falando sobre isso aí. Interessante que o pessoal que está assistindo, é importante estar compartilhando, né, neste momento, tal, para que mais pessoas estejam participando. Depois a gente pode até abrir para perguntas, né, porque muita gente tem dúvidas neste sentido. Então, de repente, se tiver alguma coisa no nosso alcance, a gente vai estar aqui respondendo. Então, quer dizer, o médico, então, eu fiz a triagem e tal, né, para fazer a biópsia, e o médico, então, me liberou para fazer a biópsia, mesmo com a pressão lá em cima, 18/10, e há uma preparação, você tem que tomar um laxante, né, e você também recebe uma anestesia, tá, para fazer a biópsia. Então, é retirado Esse laxante é para o intestino ficar limpo. Exato, é uma lavagem. Uma lavagem. É uma lavagem. Então, a biópsia da próstata é retirado 13 fragmentos, tá? Então, fiz a biópsia, tirou... A pessoa fica acordada quando faz a biópsia? Não. Você recebe anestesia, né? Por quê? Porque, na verdade, é um processo doloroso, né? E aí, o que acontece? Fiz a biópsia tal, peguei o resultado da biópsia, levei para o médico, câncer maligno. Agora veio
Uma bomba em cima da Pô, outra. cara, aí foi assustador, né? Por quê? Porque ainda você vai nutrindo a esperança, puxa vida, espero que seja benigno, enfim, né? Mas no meu caso, um câncer maligno. Aí o médico me apresentou como que a gente poderia estar fazendo, né, o tratamento. Então ele me disse o seguinte: Luiz, você tem duas opções. Então ele colocou para mim, pastor Marques, o seguinte: primeiro, você pode fazer a radioterapia, que são algumas sessões, tá? 36 sessões de radioterapia, tá? E você pode fazer a cirurgia que dá-se o nome de prostatectomia radical, o nome da cirurgia. Por quê? Porque você tira a próstata e você também tira as vesículas seminais. O homem tem as vesículas seminais, que é onde é produzido o sêmen, o espermatozoide, tá? Então, você tem duas opções, tá? Se você optar em fazer a radioterapia, o que acontece? Se ficar vestígios do câncer, depois você já não pode fazer mais a cirurgia, não vai resolver. Agora, se você fizer o contrário, se você fizer a cirurgia e de repente ficar vestígios do câncer, então a gente pode mortificar esse câncer através da radioterapia, quimioterapia, enfim. Aí ele me disse o seguinte: Luiz, se você quiser tal outra opinião, você pode ir em um outro médico, outro urologista tal, né, para ver uma segunda opinião. Eu até prefiro que você faça isso. Eu até prefiro que os meus pacientes ouçam uma segunda opinião, tá? Então o que eu fiz? Fui procurar um outro médico. Isso traz uma segurança para o próprio médico, né? Para o próprio médico e para o paciente também, né? Então fui procurar um outro médico tal, ele me disse a mesma coisa. O interessante é que você faça a cirurgia, né? Por isso e por isso. Explicou a mesma coisa que o meu médico havia já me explicado, tá? Então, quer dizer, tomei a decisão de fazer a cirurgia. Aí o médico, ele te explica, né, em relação às possíveis consequências da cirurgia. E as sequelas, né? E as sequelas. Acredito que na parte das consequências o emocional do senhor ficou mais abalado, ou não? Sim, ficou muito mais abalado. O que acontece? Quando o paciente chega lá, ele vai até, muitas das vezes, ele chega até esse processo que eu estou relatando aqui. Quando ele ouve as possíveis consequências, muitos tomam a decisão de não operar, de não fazer radioterapia. Por quê? Porque ele fica pensando nas consequências. E muitas das vezes esse tipo de paciente que pensa nas consequências e toma a decisão de não fazer absolutamente nada, e por incrível que pareça, tem esse tipo de paciente que toma a decisão de não fazer absolutamente nada, de não mexer com o câncer. Por quê? Porque o câncer de próstata, na maioria das vezes, é um câncer lento. Ele é muito lento. Salvo algumas exceções daquele câncer mais agressivo. Por exemplo, né, voltando um pouco atrás, eu não sentia absolutamente nada. Uma doença silenciosa. Silenciosa. Né? Não tinha sintomas, não acordava à noite para urinar. Fazia corrida, né? Antes. Sim, corria uma média de 50 quilômetros, 70 quilômetros por semana. Não estava muito meninão. Falei, né? Exato. Eu falei 13 quilômetros por semana, achando que estava exagerando. Você falou pouco. Não quero me vangloriar aqui, mas eu corria, tá? Uma média de 50, 70 quilômetros por semana.
Então não sentia absolutamente nada. O grande problema, pastor Marques, querido André, em relação ao câncer de próstata, é que ele é um câncer silencioso. E quando ele começa a apresentar sintomas, é que ele já está muito avançado. E aí, muitas das vezes, já não há possibilidade de fazer muita coisa. Foi o caso do meu pai. Meu pai, quando ele começou a ter sintomas, dificuldade de urinar e dor na perna, que geralmente é esse o sintoma, dor na perna e dificuldade de urinar, a gente levou ele no médico. O tratamento foi só morfina para ele não sentir dor, e ele ficou se definhando em cima de uma cama 2 anos e meio. Meu Deus. Até morrer. Ele já tinha se esparramado pelo corpo. Tudo. Foi de próstata? De próstata. Então o médico falou assim, não tem mais o que fazer. Então meu pai foi perdendo peso, aí meu pai foi para a cadeira de roda, da cadeira de roda foi para a cama, e ali ficou na cama 2 anos e meio. E quando ele não aguentava de dor, a gente levava ele na Unicamp. Sim. Eles aplicavam morfina, falavam, leva para casa que não tem o que fazer. Depois de 2 anos e meio, ele morreu, pesando aí quase 40 quilos, que era um homem experiência forte, amarga na sua família. Quantos anos ele descobriu o câncer? Ele faleceu com 77 anos, então acho que com 75, 74 para 75 anos ele descobriu, né? E já estava num processo avançado. E o sogro do meu irmão começou também a ter uma dorzinha na perna, e meu irmão falou assim, o sogro dele sempre pode ser câncer. Porque o meu pai aconteceu assim, assim, assim. Uhum. E foi também, e o sogro do meu irmão faleceu também dentro de pouco tempo, e era câncer de próstata. Um tio meu começou com uma dorzinha aqui também, atrás da coxa, aqui na perna. Tio, vai fazer exame que pode ser câncer de próstata, e era também. Então fica aí um alerta para os homens, sentiu uma dorzinha fisgadinha aqui atrás da coxa, e a urina, a bexiga cheia e a urina só pingando, já pode ser fatal. Eu vou mais além. Chegando aos 40 anos, acredito que o pastor vai falar sobre isso com mais propriedade. Chegando nos 40 anos, já vai fazer o exame. Exatamente. Não deixa nenhuma dorzinha aparecer, se possível, né? Exatamente, principalmente quem tem, né, na família, né? A primeira pergunta que o médico te faz é essa. Agora, uma coisa interessante que eu aprendi com o médico, que eu não sabia, é que aí eu falei para ele, né, que meu pai faleceu de câncer, quando eu estava fazendo um exame com ele, e ele falou assim, você só está 10 anos atrasado, que já era para você ter feito. Então, eu tenho 51 anos. Então, com 40, 45 anos, no máximo, já era para eu já ter feito. Né? Porque quando você tem casos na família, você tem que começar aos 40, mas é o que o André falou aqui. Eu acho que independente de você ter caso na família ou não, eu aconselho começar a fazer o exame aos 40 anos. Tá? Por quê? Porque, na verdade, são 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano no Brasil. É muito. Isso só no Brasil. Só no Brasil, pastor. 70 mil. Então, quer dizer, eu caí dentro dessa estatística aí, dos 70 mil. Mas é muitos casos. Aí como eu tenho 2 tios por parte de mãe que teve câncer de próstata, o médico falou que por parte de mãe não atinge a gente, essa parte hereditária. Olha só. Só por parte de pai, eu não sabia, eu pensava que vinha tudo num pacote só. Então, meu pai teve o câncer também de próstata, né? Só que o dele foi benigno. Você acredita nisso? Então, quer dizer, quando você tem um histórico familiar, e muitas das vezes a pessoa que está ouvindo aí, participando conosco, então eu posso ficar tranquilo porque eu não tenho histórico familiar. Não, você não pode ficar tranquilo. Você tem que fazer um acompanhamento, você tem que ir no médico todos os anos e fazer o exame de rotina, o exame de prevenção. Por quê? Porque se descobre no início, é muito mais fácil para ser tratado. Pastor, e quando surgiu esse interesse pelo exame? Foi por conta do seu pai, que teve o câncer, ou o senhor se deparou com alguma palestra, com alguma informação, e isso despertou esse desejo de ir atrás do exame? Na verdade, o que acontece, André? Nós, já faz algum tempo, que nós realizamos na nossa igreja, pastor, o culto das cores. Por exemplo, setembro, nós fizemos lá o Setembro Amarelo, inclusive o André ministrou lá,
que é prevenção ao suicídio. A gente está trabalhando nisso. Outubro Rosa, que é prevenção ao câncer de mama. E Novembro Azul, que é prevenção ao câncer de próstata. E eu falei, puxa vida, nós estamos envolvidos neste trabalho, eu preciso ir fazer meu exame. Então, quer dizer, a gente faria, né, no caso, em novembro do ano passado, e eu fui um pouquinho antes para fazer o meu exame, né? Porque senão a gente é meio fariseu, né? Boa. Pô, eu tô falando, eu tô ensinando, mas eu não estou praticando. Então falei, antes de chegar o Novembro Azul, eu vou fazer meu exame. Boa. Né? E aí tal, fiz meu exame e tal, e quando chegou lá no Novembro Azul, eu controlei ali as minhas emoções e eu sabia que eu estava com câncer de próstata. Olha só. E ouvindo ali na nossa igreja palestra em relação a essa questão, né? Então, quer dizer, voltando ao assunto, são 70 mil novos casos por ano no Brasil, tá? De repente tem alguém aí participando conosco, tal, e, pô, surgiu essa preocupação, depois é até interessante você falar, muitas das vezes, puxa vida, se eu depender do SUS vai demorar muito, de fato demora. Então, de repente, hoje é interessante ir numa clínica da cidade, aqui em Hortolândia tem, depois você vai falar um pouquinho sobre isso aí, porque para acelerar o processo, porque quanto mais rápido, melhor é. Você entendeu? Porque hoje o SUS está muito demorado, é uma demanda, né, enorme e tal, muito demorado, e a clínica da cidade é muito rápido, né? E não é tão caro, você pode de repente até falar o valor que você pagou. Vou aproveitar e já pegar esse gancho e falar agora, né? A clínica da cidade de Hortolândia foi R$ 463, se eu não me engano. Eles fizeram o PSA, fizeram o ultrassom da bexiga, com a bexiga cheia e a bexiga vazia. Sim. Fizeram dos 2 rins, fizeram de fezes e de urina. Check-up. Check-up. E eles parcelam em 10 vezes no cartão. Isso dá R$ 47 por mês. Um valor bem acessível, né? É bem acessível. E a ressonância magnética, que eles não fazem, mas eles indicam, eu não sei o valor, mas vale a pena fazer, no meu caso, que o meu PSA deu um pouco meio alto, né? Então o médico pediu para que fizesse. Então ano que vem, com certeza, vou estar fazendo. Então eu acredito que qualquer pessoa que esteja empregado e que tenha um cartão, ele consegue fazer esse exame. E é aquilo que o senhor falou na palestra também. Reserva R$ 500 num ano. Exato. Né? Exato. Eu tenho uma filha de 17 anos. Ó, não vai roubar minha filha não, gente. Eu tenho uma filha de 17 anos que ela está guardando dinheiro no cofrinho, ela está com mais de R$ 1.000 lá no cofrinho dela. Olha só. Então, qualquer pessoa pode juntar um cofrinho e falar, não, e escrever no cofrinho, próstata. Exatamente. Chegar no fim do ano, abre o cofrinho e está lá o dinheiro para poder pagar isso. Exatamente. Só abrindo um parênteses aqui, o senhor então chegou a essa conscientização de fazer o exame por conta dessas campanhas que a igreja ela abraça. Porque senão seria um fariseu. Acredito que, obviamente, nós estamos falando para um público amplo aqui de cristãos, né? Você, pastor, né, que não adotou ainda essa campanha das cores, né? Novembro Azul, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, traga isso para a sua igreja. Nós estamos vendo um testemunho aqui. É impactante, é muito bom. É muito bom. Porque isso também faz parte da salvação, não é verdade? Exatamente, porque o nosso grande problema no meio evangélico... o nosso grande problema no meio evangélico, sabe qual é? É que a gente quer terceirizar a nossa saúde, terceirizar no sentido de espiritualizar. Muitas das vezes, Deus tem cuidado de mim. Não, Deus deixou a medicina aí para nós. A medicina é para o homem. E muitas das vezes a pessoa, ela
espiritualiza a saúde, tá? Mais ou menos, eu fiz uma pesquisa sem as pessoas saberem. E aí, meu querido, tal, minha pergunta, né, de uma forma discreta, tal, já fez o exame da próstata? Pô, pastor, eu nunca fiz. 98% das pessoas que eu conversei nessa faixa etária dos 50 anos, tá? Então, o nosso meio é muito complicado pelo fato da gente espiritualizar. Deus está cuidando. Não. Deus, ele faz a parte dele. E nós precisamos. A medicina já é um cuidado de Deus, né? Já é. É provisão de Deus. A nossa parte a gente precisa fazer. Por exemplo, se eu não tivesse feito esse exame, eu estaria aqui agora, de repente, a gente batendo um papo. Claro que o tema seria um outro tema aqui, mas de repente eu com câncer de próstata, sem ter sintomas, sem saber. Você compreende? Eu só soube, né, do câncer através do exame, né? E aí, voltando à questão, tal, o médico falou para mim as possíveis consequências, então ele me apresentou ali, e é nessa hora que tem muitos homens que eles acabam optando de deixar o câncer. Por quê? Eu vou falar das duas piores, tá? São 11 possíveis. É uma lista. Eu vou falar das duas piores. E que assusta a gente, tá? Incontinência urinária. E... Para sempre. Não chega a ser... Não é para sempre. Existe aquele caso, pastor, que pode ser crônico. A pessoa, de repente, fazer uma cirurgia de próstata e ela ter uma incontinência urinária crônica. Mas isso hoje pode ser tratado através de uma cirurgia, enfim, tem jeito. A pessoa não vai ficar com a incontinência para sempre. Tem como tratar disso, tá? E a mais assustadora, que é a impotência sexual. Isso mexe totalmente, né? Mexe com o emocional e tal, do homem e tal. Só aproveitando um parênteses falando sobre impotência. Vai lá. É tão assustador isso para o homem que eu recebi um diagnóstico na Unicamp de diabetes. Uhum. E sempre eu tive na minha mente que a pessoa diabética ele já era impotente. Isso fez eu vir chorando da Unicamp em casa. Sério? Já achando que eu era impotente. Uhum. Falei, Deus, eu prefiro morrer. Prefiro que o senhor mentira, eu prefiro que o senhor acaba. Eu era novo, eu tinha 30 anos. Falei, eu com 30 anos impotente. Uma mulher fogosa ainda. Falei, tô lascado, o casamento acabou. Uhum. Né? E aí depois teve um médico japonês aqui em Hortolândia que ele me orientou. Falou, não é assim. Você vai fazer um tratamento e tal. Então, se a sua diabetes manter baixa, você vai continuar suas atividades sexuais normal. Mas o meu medo era esse mesmo, ser impotente. Eu falo uma coisa que tem gente, principalmente mulheres, pensa que é brincadeira. A vida do homem está no pênis. Não é verdade? Eu tenho um psicólogo. Essa questão... Ou eu sou exagerado? É por isso que nós não devemos nos perder nos nossos pensamentos, né? Você se perdeu ali na hora nos seus pensamentos. Vem um sentimento de catastrofização. A ansiedade tomou conta de você de uma tal forma que você se perdeu nesses pensamentos disfuncionais. O que são pensamentos disfuncionais? São pensamentos que vêm, né, mediante alguma situação, e muitas das vezes esses pensamentos não são condizentes com a realidade. Então, diante de um caso como esse, nós temos que deixar acontecer, não sofrer antes. Porque isso pode afetar o nosso comportamento, afeta o nosso emocional, a gente fica estressado. A diabetes que não era tão alta acaba subindo mais. Perfeito. Exato. Mexeu emocional. Mexeu com o emocional. E o câncer também, que às vezes não era tão grave, ele agrava, igual nós falou, né? Então percebe-se que a luta, no primeiro momento, ela começa aqui, né, pastor? Exatamente. Na mente, o emocional. E se no caso, o seu emocional não estiver bem, se você não administrar o seu emocional, até o seu corpo vai padecer. Sim. Até a cura é mais difícil. E não tem como nós não entrarmos na palavra de Deus neste momento, né? Porque 1 Pedro 5,7, a Bíblia vai deixar bem claro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, diante de um diagnóstico como esse,
qual é a nossa posição como cristãos? Senhor, está nas suas mãos, eu vou até aqui, mas o meu anseio, a minha necessidade está nas suas mãos. E é assim mesmo. É. E a palavra nos ensina, a palavra nos orienta, né? E aí eu me firmei na palavra e falei, tá nas mãos de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Então decidi pela cirurgia, tá? E aí continua, né, a impotência. Ah, sim. Né? Aí na verdade é muito legal o teu bate-papo com o médico. O médico, ele faz muita diferença na nossa vida. A orientação, a palavra do médico faz muita diferença. O que o médico disse para mim? Luiz, esquece isso agora. Esquece impotência, esquece incontinência. Vamos tratar, é por etapa. Vamos tirar esse câncer primeiro. Perfeito. Vamos extrair este câncer primeiro. Depois, a gente vai tratar das consequências. Porque você não pode pensar, você tem que priorizar o câncer. Eu preciso extrair isso, eu preciso tirar isso da minha vida. Porque se você pensar na consequência, evidentemente que você vai, como que eu poderia dizer? Você não vai ter um emocional legal, o teu corpo não vai reagir legal, enfim, e muitas das vezes você prefere ficar potente por um período de tempo, com um câncer. Eu já pensei o contrário. Depois perde a vida e eu perde já a pensei o potência. contrário. Eu falei assim, eu prefiro ficar impotente, mas vivo. Você entendeu? Eu prefiro ficar impotente, mas vivo. Eu precisava condicionar o meu emocional. Eu precisava ter, naquele momento, uma atitude mental diferenciada. E, de fato, tive. Tá? Então, tomei a decisão, né, juntamente com a minha esposa. É legal esse bate-papo, família, esposa, né? Neste momento, vou fazer a cirurgia. Consequências, depois a gente vê. Aí, marcou a cirurgia, né? Eu fiz a minha cirurgia dia 5 de março. Aí eu saí do consultório, já assinei um termo ali de responsabilidade, ó, você está ciente das possíveis consequências. Então você assina um termo ali, tá? Assinei o termo, cirurgia marcada. 5 de março, ápice da pandemia, muita gente morrendo em março, 5 de março deste ano, né? Minha cirurgia foi marcada para ser realizada no Hospital Irmãos Penteado. Cheguei lá, tive que assinar um outro termo, o termo Covid. Sabe como que é o termo Covid? Né? Você está sujeito a pegar Covid, você está sujeito a não ter uma UTI, sujeito a pegar Covid, não ter uma UTI, você está sujeito a vir a óbito. Se o emocional do camarada não estava já estava até aquele momento, depois então, de preencher essa ficha... Então... Não, aí eu tive que... Deus é tão maravilhoso que na semana que eu fui fazer a cirurgia, eu até gostaria que você procurasse aí para nós, Deus me deu uma palavra. Não foi um profeta, não, foi Deus. Deus. A gente tem que crer na palavra. A gente tem que crer na revelação da palavra. Porque tem muita gente assim, que fica em casa durante o dia todo, né? E à noite sai procurando um profeta, buscando uma profecia, buscando uma palavra. Uma palavra a favor, né? Sim. Nem sempre a palavra de Deus é a favor, né? Sim, você sempre está buscando uma palavra a favor. Você é igual daquele cara do vídeo que fala, em verdade eu vos digo que hoje tu estarás lá comigo, o cara não quer. Exato. Então quer dizer, o que acontece?
Muitas das vezes a pessoa fica desesperada, eu preciso ir numa igreja onde tenha um profeta, onde eu receba uma profecia, onde eu receba uma revelação, e ela tem dentro de casa a palavra de Deus, que é a maior revelação para a nossa vida. Então, naquela semana atribulada, naquela semana de aflição, de angústia na alma, porque a minha alma estava profundamente angustiada, eu abri a Bíblia lá em Deuteronômio 31:8. Sabe quando você abre a Bíblia de uma maneira aleatória? Abri a Bíblia tal, fui lá em Deuteronômio 31:8. Aquela palavra, ela saltou nos meus olhos. Aquela palavra para mim foi uma revelação profunda da parte de Deus para a minha vida. Eu segurei aquela palavra. Eu entendi aquela palavra como uma promessa de Deus sobre a minha vida naquele momento tão turbulento que eu estava passando. Leia para nós, olha que palavra. Deuteronômio 31:8. Exato. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Que palavra! Que palavra! Se eu não tivesse essa palavra no meu coração, porque eu fui para o hospital com esta palavra enraizada no meu coração. Se essa palavra não tivesse comigo, eu teria dado meia volta, né? Vou voltar para minha casa. Não vou fazer cirurgia. Tô sujeito, de repente, a morrer de Covid no ápice da pandemia, mas a palavra estava comigo. Glória a Deus, eu falei, vou. E aí Deus foi preparando as pessoas e tal. Deus colocou logo no início ali, né, na recepção, minha enfermeira ela falou assim para mim, Deus é contigo. Amém. Deus é contigo. Aí eu falei, olha, Deus testificando, né? Deus é contigo e tal. E aí eu fui tranquilo, peguei essa promessa para a minha vida, tá? Fiz a cirurgia. Tem um irmão aqui fazendo uma pergunta, vou aproveitar para a gente não esquecer. Uhum. Ele pergunta, a próstata ela é ligada aonde? A próstata, ela está um pouco abaixo da bexiga. É ali, bexiga, retro, tá ali. Rins, né? Muito pequena a nossa próstata, né? E aí, fiz a cirurgia, aí você faz a cirurgia, tal, o médico também já te prepara, ó, você vai ficar 12 dias, 15 dias com uma sonda. Sonda, para quem não sabe, é aquela mangueirinha que vai na uretra, no canal da urina, e aí a sua urina vai caindo ali dentro da bolsa, né? Dentro daquela bolsa plástica. Aquilo Deixa eu fazer sonda. uma pergunta, pastor, Vamos lá. que é uma dúvida minha. Para colocar a sonda, o pênis ele tem que estar em repouso? É só em repouso que se coloca a sonda? Na verdade, a cirurgia de próstata, eu recebi uma anestesia geral. Então, colocar a sonda o senhor não viu? Não. Eu saí minha cirurgia durou 4h30. Então, provavelmente estava em repouso e eles colocaram a sonda. Sim, eu estava anestesiado, eu já saí da sala de cirurgia para o quarto, eu já saí com a sonda. Parece besteira a pergunta que eu estou fazendo, mas não é. Eu, com 12 anos de idade, hoje eu acredito que eu fui abusado para eles colocar uma sonda em mim. Com 12 anos de idade, no hospital Mário Gatti. Que coisa. Eles te incitaram, então. Então eu sempre tive essa dúvida, será que seria necessário? Então, se introduzido a sonda. Então, por eu estar inocente, eu nem comuniquei nada. Se eu soubesse, fosse orientado, eu falaria para minha mãe, que sempre me visitava lá, minha irmã mais velha. Né? Então, no meu caso, né, anestesia geral. Eu senti muita dor. Dor. Eu senti muita dor e foi tanta dor que eu fiquei uma semana sem urinar. E a bexiga foi enchendo. Quando eu pensava em urinar, doía muito e queimava e não saía nada. Que coisa. E a bexiga foi enchendo e os enfermeiros, você precisa urinar, você precisa fazer xixi, porque senão vai criar problema. Eu falei, não consigo. Depois de uma semana tiraram, aí trouxeram
aquela vazia coloca debaixo da gente pra gente fazer xixi lá.